Olá, a gente recebeu aqui os materiais bem interessantes sobre um tema fundamental na fé, que é essa dinâmica da semeadura e da colheita. São comentários, reflexões, baseados em passagens como Mateus 13, Marcos 4, e a nossa ideia aqui é dar uma explorada nisso. Ver como entender essa dinâmica pode, segundo o que está escrito, ajudar no crescimento da fé e, quem sabe, trazer mais paz de espírito para quem pratica. Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Exato. Olha, o ponto central é aquela ideia, né? Aquilo que a pessoa semear, isso ela também vai colher. E as fontes defendem que isso vai além da agricultura, óbvio. É um princípio para a vida toda, que transcende até as alianças bíblicas. É visto quase como uma lei espiritual, uma dinâmica universal de Deus. Essa parte do céu serem reativos, que uma das fontes menciona, me chamou a atenção. É uma expressão forte. O que isso quer dizer na prática, para quem busca essa paz, esse crescimento? Pois é, a ideia ali é que uma fé muito passiva, tipo só de esperar, talvez não gere aqueles resultados fora do comum, sabe? Usa um exemplo de Pedro andando sobre as águas. Ele pediu para ir, né? Ele deu um passo ativo, uma ação de fé que, de certa forma, provocou o milagre. Os outros que estavam ali no barco, talvez com a mesma fé ou necessidade, ficaram parados, não viveram aquilo. Então a ação, a semeadura da fé, da obediência, ela ativa uma resposta. Entendi. É porque muitas vezes a gente ouve semear na igreja e pensa logo em dinheiro, né? O que às vezes gera até uma certa pressão. Mas pelo que a gente leu, o conceito é bem mais amplo, certo? Sim, muito mais amplo. A semeadura ali cobre, olha, generosidade financeira, sim, mas também atos de fé concretos, obediência a uma direção que a pessoa sente que é de Deus, cobre o tempo dedicado a Ele, o serviço ao próximo, palavras de ânimo. As fontes falam até que as lágrimas, sabe, em momentos difíceis, são vistas como sementes. E fazem uma ligação direta. Sementes fora do comum, tipo a disposição do Abraão com Isaac, geram colheitas também fora do comum. Uma bênção que vai para as próximas gerações. Isso toca num ponto que parece até um paradoxo, né? Deus pedir de volta algo que ele mesmo deu, como Isaac. Qual a lógica disso segundo essas fontes? Olha, eles apresentam isso como uma linguagem dos céus, um padrão, assim. A semente que Deus pede de volta, seja Isaac para Abraão, ou aquelas redes cheias de peixe que Pedro teve que deixar para seguir Jesus, não é vista como perda. É tipo a chave que libera uma colheita muito maior que Deus já teria preparado. O que você entrega é sempre visto como menos do que o retorno que ele planeja. É um teste de confiança, né? Que vem antes da promoção. Ok, entendi a lógica da entrega como liberação. Mas e a sensação de perda? A pessoa sente que está perdendo algo vital. As fontes falam disso. E a questão do tempo? Aquela frase, de repente, leva muito tempo para acontecer. Parece contraditório. Sim, a sensação de perda é real. E aí entra a perseverança. Esse é o ponto-chave do paradoxo do tempo. As colheitas que parecem repentinas, os de repente da vida, são descritas ali como fruto de um longo tempo de semeadura fiel. Muitas vezes com esforço, com lágrimas mesmo. Como diz lá em Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não desanimarmos. É um chamado para não desistir no meio do caminho, sabe? Confiar no processo. A paz de espírito viria justamente dessa confiança, mesmo sem ver o resultado na hora. Entendi. E essa constância, essa perseverança, pode ter um efeito que vai além da pessoa, que impacta o futuro, as gerações? Correto. A visão que os materiais trazem é que uma boa semente vira uma árvore frutífera. E os frutos dessa árvore podem abençoar os descendentes. A semeadora de hoje, então, constrói um legado. E aí entra uma distinção interessante que eles fazem, baseada em 2 Coríntios, que Deus dá pão, ou seja, o suprimento básico para a necessidade imediata, e dá semente ao que semeia. Quer dizer, ele confia mais recursos, mais oportunidades para quem já está nesse ciclo de plantar, de multiplicar, para continuar gerando frutos e sendo generoso. Certo. Então, tentando resumir aqui as ideias principais que a gente tirou desses materiais. A semeadura é um princípio ativo na fé. Demanda iniciativa,
Confiança não é só dinheiro. Envolve toda a conduta, o tempo, a entrega, até as dificuldades vividas com fé. E a perseverança é fundamental. Exatamente. E entender isso, segundo as fontes, pode sim trazer paz. Saber que essa fidelidade na semeadura, mesmo quando está difícil, está ligada a uma colheita futura. Uma colheita que eles descrevem como garantida e protegida por Deus. Citam até Malaquias 3 sobre Deus repreender o devorador para quem é fiel nesse princípio. E tem esse potencial de impacto para as próximas gerações. Deus supre o básico, o pão, mas ele confia mais sementes para quem participa ativamente do ciclo. Muito bom. Isso deixa a gente com uma reflexão final aqui baseada no que lemos, né? Será que existem sementes talvez menos óbvias, tipo tempo investido em algo específico, um talento aplicado, palavras que constroem, atos de obediência que ninguém está vendo que a gente pode estar retendo sem perceber e que por isso impedem colheitas futuras que, quem sabe, já estariam prontas para florescer? Fica a pergunta no ar. Bom, esperamos que essa análise dos materiais tenha sido útil, tenha provocado aí boas reflexões. Até a próxima.